Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Hoje a nossa aula é sobre conceitos de língua e linguagem e principalmente focando no processo do texto verbal e do texto não verbal. De cara, eu já te digo que é um assunto super tranquilo. A gente vai apenas aprofundar para que diante das possibilidades das questões você não caia em nenhuma pegadinha. Porque quando a gente fala em linguagem verbal e não verbal, basicamente a gente tem a palavra como núcleo do processo. Então, se você utiliza a palavra, seja escrita ou falada, você faz o uso da linguagem verbal. Quando você não usa a palavra, por isso que eu falei que a palavra é o cerne da questão, você tem a linguagem não verbal. Ah, Sidney, mas se eu não uso a palavra, o que eu vou usar então para me comunicar? Várias coisas. Você pode usar imagens, gestos. Tudo isso vai contribuir para que você possa compreender alguma coisa. E aí, Sidney, e quando eu misturo? Quando você mistura tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, você tem um exemplo de linguagem mista. E você tem de ter em mente que não vai ter uma para se sobressair em relação à outra. Se você tem uma charge, por exemplo, e aí dentro daquela charge você tem uma imagem apenas e 99 palavras, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal contribuíram significativamente para a interpretação daquele processo. Ah, Sidney, bacana, mas e se for o contrário? A mesma coisa. Se eu tiver 99 imagens e apenas uma palavra, tanto a verbal quanto a não verbal contribuíram para a interpretação do processo. Beleza? Tranquilo? Então agora a gente já tem mais ou menos uma noção do que a gente vai encarar aqui. A gente só vai aprofundar, porque esse conteúdo é cobrado vira e mexe nas provas, então a gente precisa dominar. Beleza? Então vamos lá, ó. Como eu disse a vocês aqui, ó. Acompanha aqui comigo, deixa eu só zerar um negocinho aqui, ó. Numa comunicação, as pessoas fazem uso de palavras, gestos, expressões corporais e faciais. Tudo isso é linguagem. Então, ó, tá vendo? Quando a gente pega aqui, a gente pega palavras, que é a chamada linguagem verbal, os gestos, as expressões corporais e faciais. Você até percebe se a pessoa está cansada, se a pessoa está disposta, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está feliz, com os seus gestos corporais e faciais. Você percebe tudo isso e, no final das contas, este processo todo vai contribuir para aquilo que a gente chama de linguagem. Agora, o que é a linguagem? A linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Então, é algo comum. Aí, a gente pega assim, ó, se a linguagem tiver como unidade básica a palavra, falada ou escrita, ela será verbal, como eu disse anteriormente a vocês. A linguagem, no entanto, pode possuir outros tipos de unidade, como o gesto, o movimento, a imagem, dentre outros. Nesse caso, ela será não verbal. Há ainda as linguagens mistas, como eu falei, como as historinhas em quadrinhos, o cinema, o teatro, em que se fundem a palavra e outros tipos de unidade. Por exemplo, agora você está em casa assistindo a uma videoaula. É um exemplo clássico de linguagem mista, porque você tem aí o slide que a gente usa, está impresso, então a gente já faz o uso da linguagem verbal escrita. Eu estou aqui o tempo todo falando e utilizando o quê? A palavra. Então, a gente tem um exemplo de linguagem verbal com a fala, com a palavra na oralidade. Mas o tempo todo você está vendo uma imagem.
E eu estou gesticulando, eu tenho expressões faciais, a gente apresenta aqui imagens também nos nossos slides, e tudo isso é a parte da linguagem não verbal. E ambos, você vai perceber claramente, contribuem significativamente para o processo da interpretação que você está fazendo. Então, a videoaula é um exemplo clássico de uma linguagem mista. Agora, quando as pessoas interagem por meio da linguagem verbal, elas fazem uso de um sistema de representação socialmente construído, conhecido como língua. O que é a língua? É um conjunto de sinais, palavras e de leis combinatórias por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. Pode-se dizer, portanto, que a língua é um tipo de linguagem, e aí preste atenção nisso. Quando eu falo aqui que a língua é um conjunto de sinais, que a gente denomina palavras, e de leis combinatórias, por meio das quais as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem, pensa comigo. Essas leis combinatórias são processos arbitrários, assim como na gramática. É uma convenção. Convencionou-se que seria daquele jeito. E para quê? Para facilitar. Afinal de contas, se a gente participa da mesma comunidade, a gente tem de ter o mesmo tipo de língua, o mesmo processo. E aí é óbvio que esta língua pode ser um tipo da linguagem. Pensa comigo, a língua portuguesa, ela é uma combinação de códigos. E diante dessa combinação de códigos, toda pessoa que mora aqui no Brasil é capaz de entender um brasileiro. Ah, Sidney, mas e se eu morar no Rio Grande do Sul? Eu vou entender o camarada que está lá no Ceará? Vai, porque ele, afinal de contas, utiliza a língua portuguesa. Por mais que ele tenha um processo muito importante de distinção deste tipo de língua que ele vai usar, porque na verdade a gente vai ampliar para a linguagem, que é a questão da variação geográfica. É óbvio que o camarada que mora no Rio Grande do Sul não fala igualzinho ao camarada que mora no Ceará. Eles falam de formas diferentes, mas ainda assim tem como princípio básico a língua portuguesa. Um código, uma lei, uma forma arbitrária, é uma convenção. Então, todo mundo que está dentro daquele território, dentro daquela comunidade, é capaz de entender. Agora, se eu chegar com esse jeito aqui, falando do jeito que eu falo, esta língua portuguesa, lá nos Estados Unidos, eu só vou ser entendido se eu encontrar um outro brasileiro. Mas o americano não vai entender bolhufas do que eu estou falando. Se eu for, por exemplo, à Índia, falando apenas o português, será que o camarada vai me entender? Não vai entender. Então é por isso que é importantíssimo pensar em língua como um processo, um conjunto de códigos diante de uma comunidade. Então, língua é aquilo que a gente usa dentro da comunidade. É por isso que aqui no Brasil é a língua portuguesa, nos Estados Unidos é a língua inglesa, na Alemanha é a língua alemã, na França é a língua francesa. Então, aquela comunidade tem um conjunto de leis, um conjunto de regras para denominar que aquele processo, aquele código que está sendo usado é a... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês aí para a nossa caminhada junto à aprovação do concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Estado da Bahia, Cefaz Bahia 2018. Concurso esse que já foi autorizado, concurso esse que nós estamos aguardando a publicação do edital com muita ansiedade. Se Deus quiser, esse ano vai ser publicado esse edital. Olha, detalhe, gente, esse nosso curso aqui é um pré-edital. Um concurso como esse de auditor fiscal, gente, ele é muito complexo, são várias disciplinas. Se você não estiver estudando com antecedência, com planejamento e foco, pode ter certeza que você vai ser mais um na multidão. E claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos uma metodologia de ensino chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um programa de estudos específico e focado
focado no concurso Cefaz Bahia aqui na Lá Concurso. O nosso curso, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 60. Você terá direito a 180 dias de acesso. Durante esse período, você vai ter direito a todas as atualizações a custo zero. E detalhe, vamos supor, você se matriculou hoje, se Deus quiser, o concurso aí vai ser publicado, foi publicado daqui 15 dias. E o conteúdo do curso do pré-edital é diverso do conteúdo do pós-edital, você fique tranquilo, porque dentro do prazo de acesso, nós iremos atualizar a custo zero. Nós aqui da Lá Concurso, em 2018, no nosso plano estratégico, nós tomamos aí a decisão de entrar de cabeça nos concursos de carreiras fiscais, né? E com isso, nós já temos no site publicado da Lá concurso Cefaz Goiás, temos aí Cefaz Goiás, temos Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. Já temos 5 cursos de carreiras fiscais em andamento aqui na Lá Concurso, tá certo? Quer saber mais? Se inscreva no nosso canal, siga lá no nosso Instagram, porque no Instagram nós temos todas as segundas-feiras uma live que nós falamos sobre carreiras fiscais com o professor André Fantoni, que ele é fiscal também, auditor fiscal, ele é um grande especialista, um coach específico de concurso de carreiras fiscais. Bacana, meus amigos, espero vocês. Fui, tchau. Clique like.